Ok, gente, então vamos lá, estamos de volta. Vamos dar início aqui a esse segundo módulo. Bom, como nós falamos anteriormente sobre a capacidade, do cérebro, que é uma coisa muito importante a ser observada, nós falamos aí que durante 40 minutos uma pessoa consegue captar 70% do que está sendo falado, ok? Depois desses 40 minutos cai para 15. Bom, então, primeiro nós vamos agora, nesse segundo módulo, nós vamos falar em primeiro lugar sobre ser um bom motorista de ideias, começando em primeira marcha. Então nós temos que ser um bom motorista de ideias, ok? Está aqui no slide, você pode notar aqui, no slide, seja um bom motorista de ideias. Então você tem que pensar que você é um motorista, você está guiando as pessoas nas ideias, naquilo que você está falando. Então você tem que ser um bom motorista de ideias. Por isso que é interessante você fazer o seu sermão, fazer um esboço, e nós vamos ver isso no curso, como é que se faz um esboço. Existem vários tipos de sermões, nós vamos ver isso também, tá ok? Então nós vamos ver tudo isso aqui, tá ok? Bom, agora, você ser um bom motorista de ideias é você saber a hora de parar, você saber a hora de arrancar, você saber a hora de virar para um lado ou para o outro. Então, ou seja, é exatamente isso. Então, a frase ser um bom motorista de ideias, ela cabe bem aqui para alguém que vai ser um orador, que vai falar, que vai palestrar, ok? Bom, aí nós vamos ver aqui no slide, você vai perceber aqui, comece elogiando o auditório. Você já tem que atrair a atenção do seu auditório. Então comece elogiando, falando alguma coisa que possa chamar a atenção. Poxa, mas como é que vocês estão bonitos? Poxa, como é que está aqui, o ambiente aqui ficou até mais alegre, com pessoas alegres. Então alguma coisa que possa elogiar a plateia, que possa elogiar o seu público, o seu auditório. Depois, nós vamos ver aqui, transfira seu medo para um objeto. Porque muitas vezes nós vamos dar uma palestra, vamos fazer uma pregação, uma oratória, mas de repente vem aquele medo, aquele friozinho na barriga, e a gente tem que saber dominar esse medo e não deixar esse medo nos dominar, ok? Então você tem que transferir esse medo para um objeto, para uma outra coisa qualquer, e falar, não, agora é o momento onde eu vou palestrar, que eu vou falar, e você entender que sim, você tem uma responsabilidade, é importante você ter esse entendimento, mas é importante que você consiga, saiba dominar o medo, e não que o medo te domine. Porque o medo, ele pode dar um branco na pessoa. Ah, mas como é que eu consigo dominar o medo? Você indo fazer, desafiar o medo. O medo, ele pode ser o seu grande aliado. O medo, ele pode ser um grande amigo. Mas o medo também pode ser um grande inimigo. Encare o medo como um amigo e não como um inimigo. Tá ok? E aí você vai dominá-lo e ele vai servir para te ajudar. Porque preste atenção no que eu vou te falar. Se uma pessoa não tem medo de nada, por exemplo, ela não tem medo de atravessar a rua, o que pode acontecer? Ela pode ser atropelada, não é verdade? Ela não tem medo de nada, ela não tem medo de energia elétrica, pode morrer eletrocutada. Então, o medo é importante em nossas vidas. Então, por exemplo, ter um pouquinho de medo, ele passa a ser meu amigo, porque eu entendo que eu tenho uma responsabilidade e eu preciso saber o que eu vou falar para os meus alunos no curso de oratória, eu preciso saber o que eu vou falar, como eu vou falar, porque eu preciso ser um bom motorista de ideias. Mas para isso eu tenho que dominar o medo. Imagina um motorista com medo, dirigindo com medo. Ele pode sofrer um acidente. Ele precisa dominar o medo dele, tem que dominar ali o volante e saber dirigir bem. Você, um orador, precisa ser um bom motorista de ideias. No caso aqui não é um motorista de carro, ou de moto, ou de caminhão, ou de ônibus, mas um bom motorista de ideias. Você tem que saber como dirigir bem as ideias do seu pensamento, ok? Bom, depois, conheça as regras até mesmo para adquirir o direito de violá-las. As regras existem e são importantes e você vai aprender algumas regras da oratória, algumas regras da homilética, porém, entretanto, você precisa conhecer até mesmo para violá-las, porque é o momento que você vai poder violá-las e nós vamos entender o porquê disso. O pior comunicador é escravo das regras, ok? Está escrito aqui no nosso slide, O pior comunicador
é escravo das regras. Porque quando ele fica ali engessado, isso vai atrapalhar e vai engessar também a sua fala, o seu pensamento, a sua oratória. Então por isso que você precisa saber as regras até mesmo para violá-la. Porque de repente você tem que sair, dependendo do caso, você vai sair daquele protocolo, daquela regra. Mas por quê? Porque de repente é uma forma de você dominar o medo. Entendeu? De repente você está ali sentindo, né, um medinho, está ali com medo, tenso e tal, mas aí você vai fazer alguma coisa que vai superar, ou seja, vai valer a pena. Você vai quebrar uma regra, mas é porque você vai de repente dominar o medo, que seria pior ainda do que você quebrar uma regra. Bom, vamos lá. Tire seu discurso da descontração. Tire seu discurso da descontração e não da memória. A fala decorada desafia o desastre. Então o orador ele precisa ser descontraído. Logicamente você pode memorizar algumas coisas, mas preste atenção. Quando você... não sei se vocês perceberam, no início aqui eu citei um versículo bíblico de Romanos capítulo 12. Já faz muitos anos que eu prego o Evangelho. Muitos. Agora no ano de 2018, só de ordenação fazer 20 anos. Já tem mais de 20 anos como pregador do Evangelho, como alguém que está ministrando a palavra. E não só pregando na igreja, mas também dando palestras. Então, durante esses anos, alguns versículos e algumas citações de filósofos, algumas citações científicas, eu já sei de qual aquilo está dentro de mim. Entende? Então, às vezes eu até posso esquecer, só para você ter ideia, eu estava num programa de televisão e eu quis citar um aforismo de Guimarães Rosa que eu não lembrava, assim, naquela hora me veio um bloqueio, eu não estava lembrando. Mas eu levei aquilo na descontração e tal, e daqui a pouco, lembrei aqui o aforismo de Guimarães Rosa. Eu falei sobre o aforismo de Guimarães Rosa. Se eu não tivesse ido na descontração, talvez eu tinha ficado ali tenso e ia atrapalhar toda a entrevista. Mas como eu levei na descontração, eu acabei lembrando, mesmo sendo uma coisa que eu estava bem habituado em falar. Então, quando você fala sobre memorizar, a gente está falando sobre a memorização, que pode ser um grande problema, que às vezes a pessoa fica memorizando aquilo ali para falar amanhã, memorizando para falar daqui a algumas horas. E pode ser um grande problema, porque pode dar aquele branco. Tá? Então por isso que tem que sair da descontração. Tire o seu discurso da descontração. Ok? Vamos lá. Dando continuidade, use senso de humor com sobriedade. Falei disso também no início, que às vezes tem palestrantes que eles parecem mais palhaços, né? Faz muita brincadeira, faz o povo rir bastante. Bom, de vez em quando você fazer as pessoas rirem e tal, fazer uma coisa para atrair de volta a atenção, que você está vendo que o pessoal está meio disperso, pode ser uma boa técnica. Mas quando é feito demais, você muda o foco. As pessoas estão mais interessadas de ouvir um palhaço do que alguém que tem algo de interessante para falar. Ok? Então, é importante que você use o senso de humor, mas com sobriedade. Ok? E aqui ainda no nosso slide, por último, nesse slide aqui sobre o domínio do medo, se você diz uma coisa, leve e o auditório ri com você, é sinal que é idêntico a você. Você não está sozinho e o semelhante se atrai. Mas não deixe transparecer que você esconde sua insegurança atrás do riso para ser aceito. Ok? Então se você diz uma coisa leve e o auditório riu, bom sinal. Eu me lembro que eu fui dar uma palestra num banco e foram as duas primeiras vezes. A primeira vez estava uma plateia bem caladinha, bem seca, bem, não estava assim tendo um bom retorno. E eu me lembro que depois, no mesmo lugar, mas um auditório diferente, com pessoas diferentes, e eu vi que teve mais uma aceitação melhor. Tá? Ou seja, em outras palavras, se você diz uma coisa leve, o auditório ri, com você é sinal que é idêntico a você.
possivelmente aquele primeiro auditório não estava idêntico a mim. Né? Já o segundo auditório já estava, né, inserido ali junto comigo e possivelmente até o fato de eu estar pela segunda vez, talvez até mais leve, mas fluiu melhor. Tá certo? Isso é uma forma também de você usar como termômetro da sua plateia. Bom, vamos lá. Agora uma coisa interessante, agora nesse próximo slide que nós vamos ver aqui, né? Use os poderes da voz humana, porque você, preste bem atenção, você não precisa ser um Cid Moreira, tá? Ou pessoal, né, falar com aquela voz toda bonita, mas você pode e deve usar os poderes da voz humana. Então vamos ver? Vamos lá. Aqui, ó. Primeiro, compasso ou extensão da voz. Compasso ou extensão da voz. Em determinado momento, você vai usar a sua voz, né, com um compasso ou uma extensão do som. Você vai dosar isso dependendo do que você está falando. O volume, a quantidade de tom, a penetração que descreve a distância onde pode ser ouvida, melodia ou doçura de tom. Tudo isso aqui, né, você vai usar de acordo com a frase, de acordo com a história, de acordo com aquilo que você está falando. Então, por exemplo, se eu vou falar de uma coisa vibrante, eu preciso usar uma voz vibrante. Se eu vou falar de uma coisa triste, eu preciso falar de uma forma mais triste, mais sofrida. E nós vamos notar que não é somente o poder da voz humana. Nós vamos notar também que a forma de você gesticular, né, de você se expressar, tudo isso também comunica com o seu auditório. Então a voz, ela é poderosíssima, porque se eu estou falando de algo muito empolgante e eu já começo exaltando a voz, eu faço com que aquela plateia vibre comigo. Né? Por exemplo, eu vou falar que este ano agora nós vamos ver um grande mover econômico, algo gostoso que vai acontecer na nossa economia, que todas as pessoas, sejam elas ricas ou pobres, poderão usufruir da riqueza do Brasil. Tá vendo? É diferente. Mas se eu for falar, por exemplo, numa certa ocasião, eu estava passando em um lugar escuro, quieto, e comecei a ficar com medo. Quando de repente aparece uma luz. E quando aparece aquela luz, eu percebi que eu estava no local onde eu deveria chegar. Viu só? Usei o compasso da voz, depois eu usei a extensão do som da voz, né? E tudo isso de acordo com as frases que eu estava colocando durante o que eu estava falando aqui. Entende? Então, são os poderes da voz humana. Tá? Tem gente, às vezes, que usa, numa oratória, falar sempre alto. Aí não faz muita diferença, porque tudo que ele está falando é alto, gritado, né? Está sempre gritando o tempo todo. Né? Já viu alguns políticos? Eles falam gritando, que alguns ficam até roucos. Às vezes também pregadores, né? Pregando e gritando, e ficam até roucos. Alguns às vezes só falam calado, somente num tom. Começa num tom e termina naquele tom. Seja ele alto ou baixo, acaba ficando enfadonho. Mas quando você usa o poder da voz, ora você exalta de acordo com aquilo que você está falando, ora você já fala de uma forma mais melancólica, porque aquilo que você está falando merece aquela tonalidade melancólica. E aí sucessivamente. Você usar o poder da sua voz. E não necessariamente usar o poder da voz é ficar o tempo inteiro gritando ou ficar treinando, né, aquela voz grossa como um radialista. Por mais que seja bonito, mas até um radialista, se ele estiver fazendo uma oratória, ele vai precisar usar o poder da voz. Porque ora ele vai estar usando uma tonalidade de um jeito ou de outro, dependendo daquilo que ele está falando, daquilo que ele está pronunciando. Ok? Vamos passar então para o próximo slide.
que nós vimos agora aqui, o que é importante na oratória, né, para você falar em público com confiança e sucesso. Vimos aqui sobre o poder da voz humana, dando continuidade sobre os registros da voz humana. Nós falamos um pouquinho sobre o alto, médio e baixo, né? Tem a ver aqui ainda sobre o poder da voz humana. E agora eu quero falar com você sobre o mau emprego da voz, ok? O mau emprego da voz. Então vamos lá. Aqui ainda no nosso slide, no primeiro ponto, o resmungador ou murmurador fala com os lábios fechados. Tem gente que fala e você não entende o que ele está falando. Boa noite, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês hoje. Vim aqui para dar uma palestra para vocês. Ele quase não mexe os lábios e não dá para a gente entender muito bem o que ele está falando. Então, o resmungador ou murmurador fala com os lábios fechados. Nós temos que abrir os lábios, abrir, gesticular bem, falar abertamente, de forma que as pessoas possam entender aquilo que eu estou falando. Como eu disse para vocês, porque as pessoas não escutam a gente com apenas o som da voz, mas muitas vezes também com a forma que você está falando, comunica com as pessoas. Tá certo? Dando continuidade, o gritador começa berrando, termina berrando, ensurdece o auditório. Ok? Depois, o monótono não muda de tom, uma tonalidade só, sem expressão. Demonstra falta de convicção na pregação. Agora, o que deixa a voz sumir começa num tom audível, termina sem ouvir o sussurro do amém. Então, às vezes o camarada começa, todo mundo está ouvindo, todo mundo está entendendo, mas ele vai diminuindo a voz, e daqui a pouco ninguém escuta mais o que ele está falando. Mas é interessante também observar sobre o uso do microfone. Muitas vezes você vai dar a palestra e você vai usar um microfone em suas mãos. Às vezes alguém vai usar um microfone, né, que fica já preso, né, ou na lapela, ou na cabeça, né? Mas na maioria das vezes a pessoa usa o microfone. E tem gente que coloca o microfone assim, ó, para baixo, né? Usa o microfone assim, ó, o microfone fica aqui para baixo, entendeu? E aí o som não vai sair. Tem gente que usa o microfone assim. Agora o certo mesmo é você apontar o microfone, aquela bola do microfone, diretamente para a sua boca. Isso também vai te ajudar muito na sua fala, na sua oratória, ok? Então, o repetidor, tem gente que repete, tá aqui ó, o repetidor fala e repete tudo ao mesmo tempo. Mas esse repetidor é interessante porque às vezes ele é repetidor, existem várias formas de ser repetidor. Tem gente que fala né? Então, gente, a gente não pode ser muito repetidor, né? Porque a pessoa que é muito repetidor, né, ele acaba ficando muito chato, né? E o mais interessante, né, dessas pessoas que ficam falando né toda hora, é que se ele estiver numa entrevista, né, aquele entrevistado também começa a ficar falando muito né. Então, às vezes no auditório é só você que está falando, mas se você ficar falando, repetindo às vezes muito né, fica muito chato. Às vezes é um amém, né, tem que tomar cuidado. Ou o repetidor, aquele que fica repetindo o assunto. Ele fala uma coisa, daqui a pouco ele fala de novo, daqui a pouco fala de novo, daqui a pouco fala de novo, daqui a pouco ele fala de novo, e ele fica falando aquele mesmo assunto. Né? Por exemplo, olha só, eu estava indo para casa quando de repente parei no semáforo e eu percebi que tinha uma pessoa passando mal ao meu lado esquerdo. E aí eu pensei em ajudar, será que eu ajudo? Porque eu pensei assim, bom, se eu parar aqui eu não sei quem é, essa pessoa pode ser um ladrão, pode ser uma pessoa perigosa. Eu fiquei sem saber o que eu ia fazer. Então eu resolvi que eu ia parar e ficar observando até ver se parecia um outro carro. Porque eu estava vindo, e quando eu estava vindo, eu ainda estava pensando, gente, a gente caminhando esse horário da noite, é tão perigoso, foi quando eu vi essa pessoa lá. Essa pessoa estava lá, estava uma pessoa lá, sabe, se deitada no chão, e estranho que aquela pessoa estava lá deitada no chão e parecia mesmo que ela estava passando mal. Mas aí eu encostei o carro, resolvi encostar o carro, porque eu falei assim, vou encostar o carro para observar, que de repente essa pessoa nem passando mal está em nada, às vezes é uma estratégia para me roubar. Eu pensei, vou esperar um outro carro chegar. Porque de repente chegaria um outro carro, e aquele carro quando chegasse, né, a gente poderia ir juntos lá, quem sabe até a polícia mesmo, né, porque eu estava lá passando e vi aquela pessoa lá, deitada no chão. E vai, fica nisso, entendeu? Aí a gente fica assim, e aí?
E aí? E aí, o que aconteceu? E aí, volta de novo. Ele conta a mesma história, às vezes de um jeito diferente, mas conta de novo, fica repetindo. Então tem várias formas da pessoa ser um repetidor. Repetidor de frases, ou de palavras, um repetidor, né, amém, amém. Então eu estava ali, amém, então que é bom demais, né, amém. Então a pessoa tem que tomar muito cuidado em ficar repetindo ou uma frase, ou uma história, ou uma palavra. Sempre tomar cuidado, o repetidor fala e repete tudo ao mesmo tempo. Vamos lá, o pigarreador desnecessariamente pigarreia ou tosse em todo o sermão. Às vezes está nervoso, fica muito deselegante. Pode acontecer de você tossir? Pode. Tem um pigarro? Ok, pode acontecer. Mas tem que observar se está acontecendo toda hora. Caso contrário, use sempre um copo d'água próximo, tome uma água. Que essa água que você for beber não seja uma água gelada, seja uma água morna. Muitas vezes a gente vai dar uma palestra, uma pregação, e as pessoas colocam uma garrafinha ou um copo de água geladinho. É gostoso, e eu gosto muito de água gelada. Mas naquele momento que você está ministrando, dando uma palestra, pregando, use água morna, é melhor, tá? Então a água ela vai te ajudar. Tem gente até que vai começar a falar e a garganta fica seca. Então é importante ter um copo d'água. Quem sabe, se naquele lugar tem o hábito de levar uma água para o orador, você já pede de antemão. Porque às vezes tem hora que até seca a boca e muitas vezes é o nervosismo. Mas pode acontecer também de querer ficar tossindo, uma água já ajuda a lubrificar a garganta para que você não fique o tempo todo ali tossindo e aí vai, ok? Eu disse já, o repetidor de palavras, aquele que fala amém, falei sobre isso. Vamos lá, o desconexo é formado por uma série de pensamentos sem nexo, os quais lhe vêm à mente à medida que vai falando, deixando o auditório no ar. O camarada começa falando de uma coisa, daqui a pouco ele está falando de outra, daqui a pouco ele está falando de outra. Vou dar exemplo de pregadores. Tem gente que começa pregando um texto, ele vai falar sobre, por exemplo, Moisés, daqui a pouco ele cita Daniel, ele cita Josué, ele cita Adão, ele faz uma salada e nós vamos ver algumas técnicas de como você fazer um sermão e de você ser fiel ao texto que você está pregando, ok? Bom, vamos caminhar mais um pouquinho, falamos aqui sobre o mau emprego da voz, agora vamos falar sobre que você não precisa ser mágico, bailarino para seduzir um auditório, basta saber como usar a lei da variedade, ok? Então vamos lá, aqui ó, primeiro ponto desse slide, faça perguntas, mas também não faça perguntas. Tem gente que fica o tempo todo assim, e aí, o que você faria? Não. Tem gente que fica assim, dentro das igrejas, a gente vê demais assim, fala aí pro seu irmão ao seu lado, fala aí pro seu irmão ao seu lado, fala isso e isso pro seu irmão ao seu lado. Gente, dá vontade de pegar aquele orador e falar assim, aqui ó, faz isso para ele e ficar falando. É chato, você fazer isso uma vez ou outra, tudo bem, mas o tempo inteiro se torna muito chato. Então, ora você vai fazer perguntas, ora não faça perguntas. Então, não fique o tempo todo só fazendo perguntas. Então, ora faça, ora não faça. Ora faça perguntas, ora não faça perguntas. Ora fala para o pessoal assim, fala para o seu colega do lado, dorme não, tá? Ora você pode até fazer isso, uma hora ou outra, mas sempre quando fica repetindo esse tipo de situação como essa, acaba ficando muito enfadonho e chato. Use períodos longos, use períodos breves. Por exemplo, de repente você está dando uma palestra, uma pregação, e aí naquele momento que você está dando a pregação, você está ali, falando uma coisa interessante, bem empolgante, e aí você vai usar um período longo, você vai falar de forma, e aí as pessoas vão vibrar junto com você. E ora você vai usar um período breve, falando pausadamente. Então essa variação é muito importante. Ora você narre, ora descreva, ora faça os dois. Tá? Ora você faz uma narrativa, ora você descreva. Então essa variação, ela faz com que o público, e é até interessante, porque isso tem muito a ver também com o nosso cérebro humano, quando o nosso cérebro fica numa coisa só, chega uma hora que você não percebe o que você está fazendo ou o que você está lendo. Então eu vou dar um exemplo. Se você coloca uma placa, um anúncio,
quando coloca, chama a atenção de todo mundo, mas quando ela fica muito tempo ali, quase ninguém nem percebe que ainda tem aquele cartaz ou não, ou aquela faixa, ou aquele outdoor, e aí vai. Mas quando você vai trocando, as pessoas vão observando as mudanças. Por exemplo, a pessoa vai ler, vamos falar aqui de teologia, ela vai ler, por exemplo, teologia sistemática. De repente ela lê 15 minutos de teologia sistemática, depois ela vai ler, por exemplo, mais 15 minutos de filosofia da religião, por exemplo, ela troca, né? Então aquilo, vamos dizer assim, né? Não sei se eu vou poder usar isso, mas eu acho que sim, é como se você estivesse oxigenando o seu cérebro, ok? Porque você está mudando de assunto, né? Então, vou dizer simbolicamente assim, porque existem algumas técnicas de oxigenar o cérebro. Posso até falar disso mais para frente para você, sobre a oxigenação, alguns exercícios de oxigenar o cérebro que te ajuda na leitura. Então, na que a gente for falar sobre essa formatação de sermão, a gente pode falar sobre isso, tá? Como oxigenar o cérebro te ajuda tanto para a leitura, entendimento, né? Você faz esse exercício de oxigenação. Mas vamos dizer que quando você faz essas mudanças, né, essas variações, você também ajuda e desperta as pessoas num assunto novo, dentro do mesmo assunto. Não que o assunto seja outro, mas que você está falando de uma forma diferente. Uma hora é uma narrativa, outra hora você está descrevendo. Ok? Gesticule entusiasticamente. Use pausas persuasivas. Silêncio intrigante. Então quer dizer, ora você gesticule entusiasticamente, ora você use pausas persuasivas e silêncio intrigante. Ok? Então, por exemplo, gesticular. Vocês já perceberam que eu gosto de gesticular bastante. Legal, né? Então, mas ora faça uma coisa, ora faça outra. Então, eu vou dar um exemplo. Estou fazendo aqui uma palestra para vocês, eu estou falando e de repente eu estou dando exemplo que o camarada estava correndo e ele estava ali agitado, com medo, andando num lugar muito estranho e tal, mas de repente, quando ele percebeu que o lugar que ele estava passando era um lugar escorregadio, ele ficou quieto e houve um silêncio, uma pausa. Então, quer dizer, você está mudando, uma hora gesticulando, mostrando, né, fazendo alguma coisa que está chamando a atenção com aquilo que você está falando, e hora você traz atenção com um silêncio intrigante, por exemplo. Ok? Bom, ora decolhe a voz, ora e fala num tom de veludo. É muito bom quando nós vemos pessoas como vocês querendo aprender sobre oratória. Isso é empolgante, isso é gostoso, porque através da oratória você pode mudar a vida de alguém quando você fala uma verdade da palavra de Deus. Então, ora, decolhe a voz, ora e fala num tom de veludo. Porque eu quero te dizer uma coisa. Deus tem algo especial para a sua vida. E o Espírito Santo está aqui nessa noite para te ajudar, para te iluminar naquilo que você precisa. Viu só? Uma hora falei de uma forma que eu decolhei a voz, ora falei de uma forma mais de tom de veludo. Ainda aqui no slide, nós vamos dar uma pausa. Ora e fale rápido, ora fale devagar. Fale sobre o óbvio, apresente uma grande novidade após. Você falar o óbvio e depois você fala de uma grande novidade. Eu vou citar isso no próximo módulo, vamos dar uma encerrada aqui. Quando eu voltar, vou dar um exemplo, né, sobre esse falar óbvio e depois apresentar uma grande novidade, ok? Até daqui a pouco.